Paz do Senhor, meus queridos. Beleza, gente? De volta aqui. Deu tempo para tomar uma água, para responder umas mensagens, para ler alguma coisa aqui. E agora estamos de volta, chamando todo mundo para estar com a gente. Uma live incrível, muito abençoadora. Recebendo aqui hoje o pastor Frank Mendonça, que vai estar comigo daqui a pouquinho. Já vou chamar ele, só ver ele entrar aqui eu já chamo. Vai trazer uma palavra muito legal. A gente vai compartilhar algo de Deus aqui para você, falando sobre Elias, os seus processos, as suas depressões, o sofrimento de Elias. O mesmo cara que vai para cima do Monte Carmelo e faz um desafio com os profetas de Baal. Enquanto eu estou falando, eu estou arrumando a luz aqui. Agora acho que foi melhor, né? O mesmo cara que vai para cima do monte, faz um desafio com os profetas de Baal e vê Deus mandar fogo do céu respondendo sua oração, é o cara que vai fugir para o deserto, vai abandonar seu colega de ministério, seu moço, como diz a Bíblia, seu auxiliar, vai entrar em depressão, vai pedir para Deus a morte, depois vai se esconder numa caverna, vai achar que todo mundo se desviou. Elias viveu muitos processos muito intensos na presença de Deus. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, se você quer participar com a gente, o pastor Frank é psicólogo, especialista no assunto e vai ser bênção para a nossa vida. Um abraço, pastor Rafael Grendene, esteve comigo aqui ainda há pouquinho na live anterior, às 10 horas. A Janaína Darós, também com a gente, Gu Barroso, a Delaine, o Leandro, a Elaine, a Carla, a Neuma, Dalva Santos, Josias Silva, Camille, Edenilson, Osmarina Marques, toda a galera que está chegando por aqui, Lucas, Damires, quem mais? Leandro Silva, pastor Frank Mendonça já está aqui com a gente. Deixa eu chamar o pastor Frank aqui, vamos ver. Vamos ver se eu já consigo chamá-lo para a nossa conversa. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos ver se dá para... Fala, meu brother, beleza? Grande Filipão, tudo bem? Tá joia? Melhor agora, mano. Tudo certo, tudo na santa paz. Tá frio aí, não? Cara, tá fresquinho. Deve estar uns 14 graus, mais ou menos. O bom Tá é agradável. quem tem muito cabelo, o bom é que se protege, né? Ah, é só no boné e na touca, mano. Aqui a gente tá acostumado, assim, tá de boa. Não tá nevando ainda, tá de boa. Bacana, bacana. Aqui tá um friozinho gostoso também, um clima agradável, muito bacana de se dormir abraçado na costela. Eita! Cobertor de orelha. Cobertorzinho de orelha, cafezinho já foi, chazinho já foi, muito bacana. Eu morei 6 anos na Inglaterra, né? Eu morei 6 anos na Inglaterra. Ah, então tá acostumado com frio. E eu tinha uma empresa lá, eu Ah, trabalhava por deliveries, eu trabalhava por entregas. E eu já peguei -8 trabalhando, -10 caraca. trabalhando. O pau já cantou feio, neném. A orelha assim, E, se fizesse isso aqui, ela ia embora. cara, doideira, né? Friozão lá, né? Ô, Muito Frank, frio. cara, pra mim é uma alegria te receber aqui na live, ter você com a gente. Você é um cara que é referência para líderes de jovens do Brasil todo e fora do Brasil. Para mim, um dos maiores líderes de jovens, não só pela quantidade de jovens que lidera, mas pelo trabalho muito relevante que faz, muito bacana. Prazer estar contigo aqui. Tua amizade me qualifica, cara. Eu acho que eu vou colocar isso aqui na minha biografia. Bem-vindo, Essa tá? turma do, Valeu. essa turma do Sul é terrível, rapaz. O povo fala bonito, tem uma boa articulação, boa argumentação. Não é à toa que são os melhores, né? São os melhores. Eu que agradeço pelo convite, viu? Agradeço. Eu acompanho o seu trabalho, sei da relevância que é o seu trabalho no Brasil inteiro. Você também inspira muitos jovens, muitas pessoas, muitos obreiros. Você, sua família toda, na verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas
se espelham em você. E eu tenho acompanhado aí você enquanto ferramenta de Deus agora no Instagram, né, fazendo da sua vida aí uma ferramenta para amenizar o sofrimento dessa pandemia toda. Parabéns, parabéns mesmo. Amém, meu amigão. Pô, obrigado, cara. Realmente eu posso dizer que o meu start assim nas redes sociais foi há uns 10 meses atrás. Eu tinha Insta, Face, mas sabe, postava uma coisa a cada mês, assim, muito aleatório, nunca fui de estar ligado. Mas Deus me fez entender que é uma ferramenta extraordinária para abençoar vidas, para alcançar pessoas e, como você falou, para amenizar o sofrimento de muita gente que está sofrendo, né? E hoje, o tema do nosso papo de Bíblia é exatamente esse. A gente vai falar de sofrimentos emocionais. E a gente vai usar como referência um cara que sofreu muito e que chegou ao ponto de viver um processo de depressão claro, que foi Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, um cara que viveu experiências extraordinárias, mas que vai de um monte para um deserto em pouco tempo, que vai de um pico emocional e existencial a um abismo depressivo terrível em um pequeno espaço de tempo. Então, a gente sabe que muitas pessoas são vítimas disso. Depressão, doenças emocionais, e você é especialista nisso, além de ser pastor, de ser líder de jovens, você é psicólogo e as suas especializações nessa área, a gente sabe disso. Então eu queria que você apresentasse o assunto e começasse, e eu vou só seguindo a tua linha de raciocínio aqui. Tem 1 hora de live, eu falando, só dando boas-vindas e dando tchau no final, tá bom, mano. Quero aprender contigo aqui. Olha, muito bacana. Eu acho nesse tempo de muita coragem e de muita necessidade. Coragem porque a gente vem quebrando um paradigma. Nós que nascemos na igreja, eu nasci na igreja, eu sou assembleano roxo. Eu não sou ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-boiola, ex-nada. Nasci na igreja, estou na igreja, vou morrer na igreja, entendeu? Então, assim, eu sou assembleano do interior do estado de Goiás, onde não podia nem tomar Coca-Cola, onde não podia andar de bicicleta, enfim, todo esse arcabouço cultural religioso que envolve as nossas igrejas. Então, falar de depressão, falar de transtorno emocional nessa época é quebrar um paradigma, um modelo que se utilizam até hoje, mas ao mesmo tempo é uma necessidade porque a gente percebe a depressão dentro da igreja. A gente percebe desde o altar. Eu tenho uma clínica aqui que eu atendo, eu mentoreio pessoas também, já tive o prazer de atender milhares de pessoas, e quando digo milhares, são milhares mesmo, e eu falo com muito orgulho isso, porque quanto mais você manuseia essa obra que é a pessoa, mais você sabe lidar com isso. Então, é uma grande coragem de você, eu sei que aí, na sua região, vocês têm essa mente expandida para poder atender essa demanda. Transtorno unipolar, né? A gente chama na psicologia de transtorno unipolar porque só tem uma polaridade no sentido emocional. A gente chama transtorno unipolar porque temos também o transtorno bipolar, que vem dessas duas polaridades, a euforia e também a tristeza, a amargura, essas duas polaridades. A depressão é só uma polaridade, é só tristeza profunda, certo? E aqui eu estou usando alguns termos para que as pessoas entendam literalmente. Mas o fato é que a gente precisa entender que o Brasil hoje é um dos países com maior prevalência de transtorno depressivo no mundo. Nós temos mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de depressão, com transtorno depressivo. Mais de 18 milhões de pessoas. Mais de 18 milhões de pessoas. Nós temos também o último dado que eu fui checar pela Faculdade de São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil. E a ansiedade e a depressão, elas andam concomitantemente, elas andam paralelamente. Então, mais cedo ou mais tarde, uma apresenta a outra, uma dá um abraço na outra, uma acaba que se ia fazendo interlocução para a outra. Então, nós temos aí uma complicação muito grande, quase que um problema de saúde pública no Brasil. E nós, enquanto você pastor, enquanto eu, enquanto pastor, nós já percebemos
que isso está bem próximo de nós, está bem próximo da nossa família, vizinhança. É difícil nós não encontrarmos alguém dos que estão na sua audiência e na nossa audiência que não tenha passado ou conheça alguém que tenha passado por depressão, mesmo sendo crente, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo fé em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, pastores. E o grande desafio que eu enfrento enquanto psicólogo, enquanto líder, enquanto pastor, é tentar abrir a cachola do bendito do crente e fazê-lo entender que ele ter um transtorno emocional não coloca em xeque o seu ministério, não coloca em xeque a sua espiritualidade. Isso é complicadíssimo, porque ainda vem de um ranço religioso lá de trás, que ainda acreditava que a depressão fosse um problema espiritual, porque os sintomas... Uma ideia que demoniza tudo, né, cara? Tá deprimido é demônio, tá ansioso é demônio, Não perdendo sei se emprego, você tudo é se demônio. recorda da epilepsia, por exemplo. A Sim, epilepsia, por exemplo, algumas pessoas caíam e se contorciam e tinha todo aquele processo de ausência. E aí alguns ficavam em volta orando ali, expulsando o mal, expulsando o demônio. E aí demorava ali 5 minutos, 10 minutos, que é o episódio, né, de epilepsia. E aí as pessoas achavam que era o poder de Jesus que tinha trazido a pessoa à tona. E não era. Ali, hoje a gente sabe que ali é uma convulsão, é um transtorno, um ataque epiléptico, enfim. Então, a depressão ela ainda traz até hoje esse ranço miserável, complicado, de achar que é demônio, achar que é problema espiritual. Então, eu encontro várias pessoas, seja em mentorias que eu mentorio, seja na clínica que eu atendo, pessoas que 90% geralmente são evangélicos. Então, eles vêm com esse ranço, dizendo, eu demorei muito porque o meu pastor disse assim, a minha mãe disse assado, o meu líder disse isso, e eu acabei que postergando, prolongando, procrastinando, e aí quando chega, Felipe, o trem já está nível 3, já está lá embaixo. Nível 3 já é coisa bem complexa, já é a ausência de si mesmo, já é a ausência dos próprios sonhos, já é a tentativa sistemática de tirar sua própria vida. uau. Então, trazer à Vai tona piorando. É esse como que um quadro físico, Frank, que o cara começa com uma dorzinha, não dá bola, vai enrolando, e quando vai fazer um exame, quando vai no médico, já está com uma doença mais séria. Mais ou menos essa é a Exato. ideia. O cérebro também sofre, né, com isso. Se você não trata nos níveis mais anteriores, o negócio vai piorando. A gente poderia entender a depressão como excesso, tá? Como excesso. Então, a ansiedade também é excesso. Então, a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, tá bom? Então, depressão Legal. é excesso de passado, e ansiedade é excesso de futuro, excesso de amanhã. Então, a depressão é excesso do ontem, excesso dos episódios que aconteceram ontem. Aconteceu na infância, Uhum. juventude, adolescência, no casamento, rompimento, ministério, sociedade, dinheiro, economia, pandemia, tudo quanto esse arcabouço existencial que percorre a nossa existência, cotidianamente, tem a ver com depressão. Então, soma-se todas essas experiências, uma percepção desajustada, desarticulada, desassertiva. Exemplo, uma pessoa acaba que sofrendo um abuso sexual com 8 anos de idade, mas agora a pessoa está com 40 anos e ela já é casada, Uhum. já está com 20 anos de casado, por exemplo. Né? Eu tinha uma paciente que era dessa forma. Ela foi abusada com 8 anos e agora com 40 e poucos anos, já casada, já muitos anos casada. Quando ela ia ter relação sexual com seu esposo, ela tinha todos os sintomas do abuso. Medo, nojo, Uau. náuseas, entende? Ou seja, excesso do passado no presente. Então, passado que não passou, não é passado. Não é passado. Então, passado que não passou, não é passado. Então, a pessoa precisa deixar o passado passar. Então, quando a pessoa não ressignifica, não observa de forma adequada para esse abuso, para esse bullying, para as palavras
que ouviu do pai, da mãe, ou pela ausência das palavras. Isso acaba que somatizando, porque experiências são emoções. Então, a mente humana, ela vai ter contato com a experiência e vai guardar essas emoções. Então, Jean-Paul Piaget, ele diz o seguinte: o homem que você se tornou hoje, ou a mulher que você se tornou hoje, tem a ver com a criança que você era ontem. Entende? Então, eu não sei, um dia eu vou aí, ou você vem cá, e eu vou pegar uma xícara de café, e se você me ver pegando um biscoitinho, literalmente eu não suporto, é instintivo. Eu pego o biscoitinho e eu molho o troço assim, afogo, mato ele e coloco na boca, não tem jeito. Entendeu? Tem a ver com a minha infância. Eu fazia isso em cima de uma janela no interior de Goiás, e eu fazia isso direto, direto. Então, isso acabou que sendo incorporado através dos impactos emocionais positivos e hoje tornou-se um hábito. Só que existem pessoas que essas experiências geraram impactos emocionais negativos, a mente absorve, vai absorvendo, absorve um luto, perdeu um tio, perdeu dinheiro, aquele profeta falou, a profecia Transforma essas memórias em traumas. Exatamente. E todas essas experiências vai para a memória de longo prazo, ok? E fica lá, fica em algum lugar, fica em algum lugar. Então a gente segue a vida, segue a vida. E aí você vai ter novas experiências, tendo novas experiências. De repente, coisas no ambiente que chamamos de gatilhos ambientais. Gatilhos ambientais. Por exemplo, você encontra uma pessoa e você sente o perfume daquela pessoa. E o perfume te faz lembrar. É um gatilho que aciona a sua memória de longo prazo, que te faz recordar uma cidade, um episódio, alguma coisa nesse sentido. Tá compreendendo? Então, assim, a mente ela vai absorvendo todos esses impactos. Aquilo que estava guardado lá numa gavetinha dentro do teu cérebro, nas tuas emoções, por um perfume, por um lugar, por uma comida, por uma música, a gaveta se abre e traz à tona aquela experiência que você viveu, agora transformada em um trauma, quando não foi curada e tratada. Exatamente. Uma pregação, por exemplo. Uma pregação, o cara está ali 2 horas, ouvindo uma pregação, o pastor está falando um monte de coisa, e ele lança uma frase, aquela frase é o gatilho, certo? É o gatilho ambiental que libera um gatilho mental e que aciona a memória de longo prazo, né? Talvez 5, 10 coisas, e vai trazendo. Se for negativo, isso vem em forma de pensamento. O que são os pensamentos? Visões, né? Imagens, uma voz, uma frase, isso são pensamentos. E os pensamentos vão gerar emoções. E as emoções vão gerar comportamentos. Então, há uma tríade cognitiva. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Ok? Então, existe o ambiente em que nós vivemos, tem vários gatilhos, e aí eu vou ver, eu vou ouvir, vai ter gatilhos que vai acionar a minha mente e que vai gerar pensamentos. Esses pensamentos vão gerar emoções que vão gerar comportamentos. Exemplo, existem pessoas que têm muito medo de barata. Tem muito medo de barata. Né? Aquele ser diabólico de 2 metros, com garras, que com uma bocada come todo mundo, sabe? Barata. Então tem pessoas que têm muito medo de barata. Mulheres têm medo de barata. Homens também têm medo de barata, tá bom? Tem medo de barata. Então, só de ouvir falar de barata, a pessoa já arrepia todinho. Ele já sente aquele medo, aquele pavor. Ou seja, ele está tendo um pensamento desarticulado, disfuncional com a realidade. Barata é um ser minúsculo, que você pisa e o bicho vai embora, certo? Vai para o terceiro céu. Então, assim, é desarticulado. E eu estou pensando de forma desarticulada com a realidade, e se eu penso errado, eu vou sentir errado e eu vou agir errado. Então não é normal, aliás, não é muito estranho uma pessoa que tem medo de barata correr de barata. Porque correr é o último estágio, é o comportamento. Mas antes ele teve um pensamento, teve um sentimento de medo, né? E saiu vazado. Eu já vi gritar, chorar, ter uma reação que aí as outras pessoas que não entendem aquele trauma, aquele medo, olha, às vezes acha graça, às vezes estranheza, né?
É, exatamente. Existem muitos obreiros que têm muito conhecimento. Vamos trazer para o nosso ambiente. Uhum. Muitos obreiros que têm muito conhecimento, absorve informação, decora com facilidade, sabe escrever, mas ele não sabe jogar para fora. Então, Sim. quando ele ouve de você que ele vai dar uma saudação de 5 minutos, no máximo, estourando 5 minutos, o coração já gela, fica desesperado. Tudo que ele tinha aqui desaparece. Algumas pessoas na faculdade, quando sabem que vai ter trabalho, por exemplo, e vai ter que ter apresentação, o pensamento que a pessoa tem é o quê? Vou ser humilhada, vou gaguejar, vou errar, Uau. as pessoas vão rir de mim. E aí, literalmente, essa pessoa vai ser revestida de muito medo. E aí, o último estágio é o comportamento. A pessoa ou vai sair da sala, ou vai dizer, não, muito obrigado, estou cheio. Então, Inventar uma muitas desculpa. inventar uma desculpa. Então, muitas pessoas, Felipe, perdem grandes oportunidades justamente porque não articulam as suas emoções, não articula a sua mente. Nem tudo é. Deu uma travada aí. Então, literalmente, algumas pessoas crentes, cheias de Deus, com muito conhecimento teológico, eles vão ganhar mixaria de dinheiro, vão morar em casebres, vão ter carrinhos simplórios, não vão conseguir romper na vida jamais, e não tem a ver com Deus, não tem a ver com as promessas de Deus, tem a ver com a má articulação que ele tem com as próprias emoções, com as próprias Com a má emoções. gestão pessoal das emoções. Exatamente. É uma gestão burra ou ignorante. Então, ele não tem inteligência nas emoções. Então, para essa próxima década, não tenha dúvidas que o que nós mais iremos falar, vai ser com relação à humanidade, porque nós sempre tivemos medo de falar sobre a humanidade do crente. A gente sempre pregou para o crente virar anjo. Sempre. Então o crente não pode sentir medo, o crente não pode sentir Eu estava dor. conversando hoje com um amigo em comum que nós temos aí, o pastor Samuel Mariano. Ele me ligou hoje à tarde, a gente estava trocando uma ideia e no meio da conversa ele disse assim, cara, teve uma época da minha vida que eu tinha medo de viver. Eu tinha medo cara, fazer as coisas básicas com a minha família que eu gosto, de aproveitar a vida e colher os frutos do meu trabalho, por exemplo, né? O medo do Exatamente. que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. E muitas pessoas acabam se restringindo e deixando de viver por causa do medo. E às vezes até deixando de alcançar outros níveis na sua vida espiritual, ministerial, profissional, material, por causa do medo, né? Exatamente. Então, a plataforma que está embaixo dos pés de alguns obreiros, alguns pastores, alguns líderes, alguns fenômenos da teologia, é o medo. Os caras são, numa roda de 3 pessoas, 4 pessoas, os caras são escandalosos na inteligência. Mas quando se fala em romper, em empreender, em granjear pessoas, em projetar dentro da igreja, projetar um plano, projetar um congresso, uma conferência, entende? Respeitar a tradição, mas ao mesmo tempo romper com alguns paradigmas, a pessoa ela atola literalmente, Exatamente. e nós literalmente nós vamos perder muito, muito se nós não atentarmos de forma adequada, de forma bíblica, não é de forma secular, mundana, profana, não. Porque tem muito cientista, tem muito psicólogo, psiquiatra, coach, master coach, essas porcarias que às vezes invade a nossa casa trazendo um monte de asneiras que não condiz, que não tem nada a ver, que não coaduna, que não tem harmonia com a nossa forma de viver. Mas graças a Deus, além de líderes, pastores mais novos, com mente expandida, pastores mais tradicionais, mas que permitem também estudos como esse, e eles estão percebendo, estão vendo isso, porque pastores estão tirando a sua vida. Pastoras estão tirando a sua vida. Isso é alarmante, Aqui, né? aqui em Goiânia, nós perdemos uma missionária. Um tempo atrás, ela foi para uma ponte e se jogou literalmente. O pessoal filmou uma grande mulher, uma mulher que pregava, sabe? E Uau. agora eu tenho certeza que estou falando aqui com um monte de gente que literalmente
na hora do louvor, na hora da palavra, glorifica, tem assertividade com o espiritual, concorda que Cristo é o Filho de Deus, já se arrependeram dos seus pecados, mas quando chega em casa, na segunda-feira, a terça-feira, no próprio serviço, com relação à faculdade, as pessoas não rompem, estão travadas, estão com medos, estão vendo fantasmas, chifre em cabeça de cavalo, estão tendo fobias, estão tremendo. E aí, a igreja, o reino, nós estamos perdendo. Como o caso de Elias. O caso de Elias que você traz aí, na verdade, ali é só o cume, né? É só o cume. Se você for ver ali momentos anteriores, você vai perceber sinais já. Porque a pessoa, Felipe, ela não dorme saudável e acorda com depressão. Não é do dia para a noite. Não, é uma ilusão, é uma somatização, por isso que é uma doença psicossomática, ok? Então, é a somatização de vários acontecimentos. Então, depressão, literalmente, nós temos três níveis que eu percebo com relação ao transtorno depressivo. O primeiro nível é aquele que nós quase que não percebemos. É o nível que as pessoas conseguem enganar. Elas vão para o trabalho, elas se arrumam, elas vão para a igreja, elas cantam no coral, até dirigem. Conseguem conviver com a... Consegue pregar. Olha, eu tenho atendimentos com grandes pregadores, grandes cantores, e eles conseguem ainda expor, ainda conseguem cantar, conseguem compor, conseguem dirigir congregação. E ainda, mas de vez em quando, isso no primeiro nível, de vez em quando, à noite ali, quando estão mais sozinhos, surgem pensamentos destrutivos. Pensamentos como, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo nesse ministério? Eu estou perdendo o meu tempo aqui, estou perdendo meu tempo como marido. Surgem pensamentos. E de vez em quando, a pessoa se pega chorando. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, aí é mais fácil da gente entender, porque aí a segunda fase, a pessoa já começa a se afastar mesmo. Aí você liga e fala, ô Maria, ô João, você não veio para o ensaio coral, o congresso está chegando agora, tal. E aí a pessoa esquiva, isso quando ela atende o telefone, ok? Porque na segunda fase ela vai evitar as pessoas. Começa a se afastar. Ela não acredita mais em muitas pessoas. Então ela começa a ter uma visão distorcida. O caso de Elias, ele estava tendo uma visão distorcida, né? Ele sai daquela situação ali do Monte Horebe, né? Uma conquista fantástica, depois ele pega o deserto, para debaixo de um pé de zimbro, e aí olha a palavra dele, Senhor, eu já não quero mais viver, tira a minha vida. Olha só, pensamento de autodestruição. Aí ele diz o seguinte, todos os profetas morreram, só eu fiquei. Visão distorcida da realidade. E é distorcida porque depois na caverna Deus vai rechaçar essa ideia, dizendo, não, tem mais 7.000 ainda. Tem mais 7.000. Então, é o tipo do crente que ele fica enclausurado dentro do quarto. A caverna, para algumas pessoas, é o quarto, é a casa. Às vezes, é a pornografia. Às vezes, são as drogas. Então, a pessoa migra. Na segunda fase, é terrível porque ele já não acredita mais em ninguém. Aí ela vai se fechando, vai se escondendo. Vai se fechando. O pai tenta, os amigos tentam. E aí o choro é mais copioso. A pessoa chora de forma copiosa. Então, E o pior, quando a gente chega perto da pessoa e diz, por que você está chorando? O que está acontecendo? A pessoa não consegue explicar. Ela não consegue descrever a dor. Ela só sabe dizer que dói muito. Ela só sabe dizer que dói muito e não sabe o que está acontecendo. Ou seja, ela já está começando a sair da realidade. Aí é perigoso. Quando a pessoa começa a sair da realidade e entra numa fantasia de que ninguém ama, de que ninguém percebe ela, de que ninguém aceita ela. Então, assim, é uma visão distorcida totalmente da realidade. Essa é a segunda fase ainda. A terceira fase é quando a pessoa já não abre mais mão das pessoas, ela abre mão dela mesma. Aí ela abre mão dela. Felipe, literalmente a pessoa não toma banho, dorme demais, desiste de viver. Desiste, não arruma mais o cabelo. Pessoas que eram mais vaidosas, arrumava o rosto, mas não se arrumam.
literalmente, ela abandona assim. Então, a primeira fase é a do disfarce, a segunda, abandona as pessoas e as coisas, e a terceira, a pessoa abandona ela mesma, os sonhos Uau. dela, os projetos dela. Ela não acredita mais nem no sentimento que emerge, porque de vez em quando surge o sentimento assim de esperança, sabe? Um louvor que a pessoa... Aí ela sabota ela mesma. Quando começa a emergir esse pensamento positivo, parece que ela pega no pescoço do pensamento e estrangula. Diz assim, não, 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 não. Não, não aceito. Aí o choro é constante. A pessoa às vezes ganha muito peso ou perde muito peso. O sistema imunológico é totalmente debilitado, deficitário. O funcionamento do cérebro ele é alterado. Não é normal, não é normal. Em uma ressonância, em uma tomografia, percebe-se que o funcionamento do córtex cerebral ele é diferenciado. Não é a mesma coisa. Então, aí, na terceira fase, já que a pessoa se abandonou, literalmente a dor é tão intensa, tão poderosa, que ela já não consegue mais enxergar ela no mundo. Ela já não consegue enxergar ela mais na igreja, ela não consegue mais se enxergar no seio da família, no casamento. E aí é quando a pessoa migra para o suicídio. Então, no caso de Elias, agora na caverna... Ponto máximo do sofrimento, então, é... Exatamente. Já ele na caverna ali, ele já está rompendo, já está entrando para o terceiro nível. Para o terceiro nível. E aqui aqui é terrível, porque é o seguinte, porque aí Deus vai lá, né, na caverna e diz assim, Elias, Elias, o que você está fazendo aqui, moço? Uai, que isso? Tá doido? Olha só a pergunta, o que você está fazendo aqui? A pergunta revela que aquele lugar não era lugar para ele. A própria pergunta revela que aquele lugar não era para ele, não era para Elias. Então, para você que está nos ouvindo, o quarto, quando ele diminui, ele tenta te abraçar, a cama, quando tenta te abraçar de manhã e você não quer levantar, e a mente diz, fica quietinho, não adianta nada, porque ninguém te ama, ninguém te quer, não resolveu a sua situação ontem, não vai resolver hoje. Ouça isso, a mente está mentindo. A mente está mentindo. Nós aprendemos mais cedo que a mente é um sistema inorgânico, invisível, mas real. O cérebro é uma coisa, a mente é outra. É um sistema dentro do cérebro. Então, a mente, por causa dos impactos emocionais negativos, está apresentando pensamentos destrutivos. Mas ela está mentindo. Mentindo, mentindo. Se você pegar essa, já foi. Se você pegar... A mente mente. A Uau. mente mente. Então, desconfie dos pensamentos que a mente está gerando para você de manhã, está gerando para você ao meio-dia, gerando para você quando a sua mãe diz que te ama, porque às vezes até dizer que ama a pessoa, que a pessoa é especial, um telefonema, parece que fere, sabota a pessoa. Faz com que seja eliciado, gerado novos pensamentos negativos e a pessoa acredita. O grande problema é quando você acredita nos seus pensamentos. O próprio Salomão é quem diz, como a sua alma pensa, assim você é. Você é o que você pensa ser, mesmo você não sendo. Você é o que você pensa ser. Você pode ser o cara mais bonito, mais rico, mais inteligente, mas se você acredita que você é um Zé Mané, um Zé Ruela, um feioso, você vai viver como? Você vai viver como? Entende? Da maneira como você se enxerga, como Como você você se acredita. enxerga. É por isso que você vê pessoas, às vezes, que você olha assim e fala, gente, quem que é esse menino? Sabe? O cara falando com tanto garbo, com tanta energia, sabe? Com tanta animação, motivação, e parece que não condiz com a cultura, não condiz com a condição financeira, com o estado geográfico, o status que ele vive, mas ele acredita ser. Ele acredita ser. Está aqui na mente. Não existe batalha espiritual externa. Toda batalha espiritual ela é interna. Toda batalha espiritual é interna. Uau. É só perguntar aos grandes pastores, os grandes líderes. Não tem a ver com você guerreando com o demônio, que é aqui dentro. É aqui dentro. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. Então, se você acreditar no que a mente está gerando enquanto pensamento, já era. Acabou sua vida, literalmente. Perdeu. Então, a sua mente vai dizer... Não Frank, adianta... cara, o que você está falando aqui é demais. Para ampliar a visão, é para expandir a nossa mentalidade. Romanos 12:2, o termo original para a expressão de transformação de mente, para quem está em casa aí, quiser acompanhar, é Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O termo original do grego para aquela expressão é metanoia, transformação de mentalidade.
Porque antes de se manifestar do lado de fora, a transformação acontece aqui primeiro, né? Acontece no coração, acontece na mentalidade. Então, Exato, toda grande mudança precisa acontecer aqui. Eu exato, exato. entendia isso de maneira bíblica. Agora você está ampliando a minha visão para entender de maneira psicológica. Eu queria pontuar contigo, cara, até agora aqui, nessa. Eu acredito no seu pessoal de casa, mas para mim, essa meia hora de live foi uma aula. A gente foi muito edificado e eu aprendi demais aqui com você. E como a gente está usando Elias como exemplo, como referência para esse entendimento psicológico, a partir do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, o texto vai narrar uma ameaça de Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, aquela sem vergonha, que começou a perseguir o profeta Elias. Por quê? Elias fez um desafio com os profetas de Baal e de Aserá, né? Os profetas que se assentavam à mesa de Jezabel, subiu no monte. Ele diz, ó, o povo está dividido. Tem gente adorando a Deus, tem gente adorando a Baal. Vamos resolver essa parada. Se Deus é Deus, adoremos a Deus. Se Baal é Deus, então vamos fazer o negócio certo. Quem for o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Sobe no monte, os profetas de Baal vão lá, fazem o altar, se retalham, clamam um tempão e nada acontece. Baal não responde, Elias ironiza. É isso que eu acho interessante. Um cara que parece um herói, cara. Ele está em cima do monte guerreando com inimigos. Ele está em cima do monte sozinho contra 850 profetas pagãos de Baal, sacerdotes de um Deus pagão. E ele chega ao ponto, ele é tão confiante do seu Deus e do que ele tem para fazer ali, da sua missão, que ele chega a ironizar os caras. Pô, clama mais alto, quem sabe Baal tá dormindo, não tá ouvindo, foi viajar, foi dar uma volta, foi dar umas bandas, foi fazer um rolezinho. Clama mais alto. E aí ele arruma o altar e quando chega a sua vez de clamar, ele clama a Deus e Deus responde à oração desse cara. Olha como isso é impressionante. Mandando fogo do céu. E no auge de tudo isso, o texto diz que a nação inteira se converte em uma só voz dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cara, é um negócio extraordinário. O cara conseguiu converter uma nação inteira com esse desafio. E aí ele aproveita a situação, pega a espada, mata os profetas de Baal e põe ordem na casa e tal. E aí Jezabel fica sabendo e ameaça Elias de morte. Aqui começa um declínio, cara, uma decadência. Ele vai descer do monte fugido, ele vai parar no meio do caminho, vai deixar o seu moço, que era a maneira como a Bíblia tratava um auxiliar ministerial desse cara, o ajudante dele. Então ele já começa a ter perdas no meio do caminho. Ele está indo para o deserto. Só que primeiro, eu vou fazer análise bíblica e você vai fazendo análise psicológica. Beleza? Tá bom. E aí ele vai descendo para o deserto. Mas Deus não mandou ele para o deserto. A gente não vê uma ordem de Elias, vai para o deserto, te esconde do zimbro e te deprime. Não! Ele vai tomando uma série de decisões baseado no que ele está sentindo no momento. E aí, no meio do caminho, ele deixa o seu amigo, ele vai tendo perdas, ele vai se afastando das pessoas, vai indo para o deserto, ou seja, para um lugar de solidão. E aí ele encontra um zimbro deprimido, ele diz, não sou melhor que meus pais, Deus tira a minha vida, eu quero morrer. E aí Deus manda um alimento de maneira milagrosa, pão, água, e Deus diz, come e bebe, porque não chegou o fim, te levanta, ainda a tua viagem é muito comprida. Só que ele se levanta depois de comer e vai para uma caverna, cara. E lá na caverna, ele vai ter aquela conversa, aqueles papos estranhos, dizendo, eu sou o único, eu sou o último dos profetas, só eu sou santo, só eu sou uma bênção, só eu sou crente de verdade aqui, o resto todo mundo se desviou. E aí Deus diz, não, cara, você está tendo uma visão distorcida, não é assim. Ainda tem 7.000. Você acha que está sozinho? Não. Então, assim, biblicamente, esse cara vai viver um declínio. Ele sai do monte, onde ele acabou de orar e ver Deus mandar fogo do céu, onde a nação inteira se converteu, e ele vai para um deserto viver um processo depressivo terrível, cara. Como se analisa? Ele chegou em qual nível de depressão? Felipe, eu tenho uma facilidade imensa que eu tenho que vigiar a minha mente, porque eu fico
eu vejo muita humanidade. Eu acho que o grande problema hoje dos nossos pregadores é que eles desconsideram os fenômenos humanos que acontecem com as figuras bíblicas. Então amigão, tudo que acontece com você enquanto líder de uma grande igreja, tudo que acontece com você aconteceram com os grandes líderes. Então, você nunca vai ver Elias brincando, caçoando ninguém. A primeira vez que ele caçoa, que ele brinca, é com a situação dos profetas que estão se retalhando. É inédito. É uma situação nova. Você nunca... Elias é uma postura muito séria, muito sisuda. Profeta, cara. Então ali já veio uma brincadeirinha, né? Já veio uma ironia. Ele já começou ali a zombar. Eu nunca Você entende que psicologicamente isso já é um sintoma de um... Quando a gente está com muito medo. Caraca, mano. Quando chegar no céu, eu tenho que conversar com ele. Você vai me perdoando aí. Você vai me perdoando aí. Porque eu não tenho condições de trazer Elias de volta para perguntar. A matéria-prima que eu tenho para entender Elias sou eu. Gente. Então, o que acontece? Como ele tem um perfil psicológico, sisudo, mais durão, e sempre naquela postura, e de repente ele quebra isso. E eu sei hoje que pela ciência, quando você está com muito medo, muito nervoso, você começa a brincar. Porque é o seguinte, você disse assim, ó, pessoal, vem cá, o desafio é o seguinte, certo? Se Deus é Deus, segue. Aí o texto diz assim, que o povo não respondeu nada. Não, você ficou, não deu um glória, não deu uma aleluia. É aquela frase de efeito que você marca, né? Aqui quando soltar essa bala, ele vai jogar para cima e você, pô, caraca, não tava previsto isso, não. Não estava previsto. Então, quando ele desafia o povo fica em silêncio. Isso geraria em mim medo, insegurança. Não está em xeque a minha espiritualidade, a minha confiança em Deus. É um fenômeno humano. Jesus, no Getsemane, ele teve muito medo. Ele teve uma aflição muito grande de alma. Fenômeno humano, mas não colocou em xeque a sua missão. Nada a ver com nada a ver. Nada a ver com nada a ver. Então, se ali a gente percebe ele já ironizando, caçoando, brincando, contando anedota e curtindo com a cara pessoal, pode ser muito medo. Ali não era um robô, não era um super-homem, porque se eu fico pregando isso em cima de púlpito, eu acabo aqui conduzindo o povo a serem robôs nas suas emoções. Serem robôs. Então, ele mesmo com medo... Incentivando um comportamento robotizado, né? Exatamente. Então, quando a gente está com muito medo, a gente fica meio que nervoso, fica meio que assim, e aí, tal, tentando disfarçar o nosso nervosismo quanto ao maior desafio da nossa vida. É o primeiro fato. O segundo fato, eu comentei a questão dessa fala inicial de suicídio, eu não quero mais, tira a minha vida, né? Tira a minha vida. E o Senhor insistindo, veja que o psicólogo, né, o pedagogo, o nosso pai insistindo, e manda um anjo, colocou ele embaixo do pé de zimbro, né? Quem fala muito isso é o meu amigo Rodrigo Assunção, psiquiatra, né? Nosso amigo. A folha de zimbro, ela é medicinal. Ela, no intestino, libera serotonina, que é um hormônio poderoso para o bem-estar e para o humor. Deus colocou ele embaixo de um pé de muito bem-estar, de muito humor. Ele é que não conseguia enxergar. Uau. Ele é que não conseguia enxergar. E aí o que acontece? Ele vai para a caverna e ele insiste nessa visão distorcida. E Deus insiste, dizendo o que você está fazendo aqui. Ou seja, a direção é outra, o lugar é outro. E Deus traz a realidade para ele. Porque ele já está fora da realidade, dizendo que só ele ficou... Ali não é arrogância, não é vaidade, ali é doença. Ali é doença. Ó, aqui, nós temos congregações, como aí tem congregações, e tem pastores que às vezes eles acham que a gente não ama eles. Porque estamos numa sede, porque eles estão numa congregação, estão numa periferia, eles se sentem como uma periferia.
Eles não estão numa periferia, eles sentem como se fosse a periferia. Entende? Está aqui, ó. Essa palavra congregação, filial, isso é meramente administrativo, é para uma gestão. No reino de Deus é igreja, pode ser lá nos Cafundó, é igreja. E ele não absorve, ele não se apropria. Ele não entende que mesmo numa periferia, ele pode fazer lá uma grande igreja, gigante para a honra do nome do Senhor, e mesmo chamando congregação. Mas a pessoa se apropria dessa palavra como se ele fosse menor. E aí acaba que acontecendo, né? Eu acho que acontece em muitos lugares, a congregação fica aquela coisa se sentindo menos, fora da realidade. Elias estava fora da realidade. E aí Deus trazendo ele à realidade. Não, Elias, todo mundo te ama. Nós temos mais 7.000. É o que o pai, às vezes, o pastor faz, às vezes, com o obreiro. Diz, não, meu filho, foi impressão sua. Eu não falei isso, não. Você está olhando só por esse ângulo. Vamos ressignificar isso. Aí o que mais me dói, porque logo depois vem os fenômenos, né? Terremoto, fogo, vento, aquela coisa todinha. E aí que mais me dói. Aí é que mais me dói, porque o emocional encerrou o ministério de Elias. Porque depois que Deus pediu para que ele fosse fora da caverna, e depois Deus passou terremoto, vento, passou um monte de coisinha lá, e Deus fez novamente a pergunta para ele, o que você faz aqui, Elias? E ele continuou insistindo com o seu problema emocional negativo, e falou a mesma coisa, e Deus disse assim, basta. Vai ungir Azazel, vai ungir Jeú, e vai ungir Eliseu no seu lugar. Uau. Não Caraca, foram, é forte. o cara que enfrentou 850 não conseguiu lidar com as suas emoções. Tem muitos pastores, eu falo isso com dor no meu coração, porque eu lido com essa turma o tempo inteiro. Tem muito crente, tem muito levita, que se não se voltar para isso aqui, vai perder casamento, vai perder ministério, vai perder credibilidade, vai perder honra, vai perder uma porrada de coisa, cara. Vai perder uma porrada de coisa, porque desprezou essas questões, foi passando por cima dos sinais, foi passando por cima daquela vontade de ficar mais tempo na cama. Foi vivendo um faz de conta, uma ilusão. Foi vivendo um faz de conta, aquela fantasia que muitos criam aí desse mundo gospel que oferece, e literalmente pode chegar um dia que Deus diga assim, basta. Vai ungir outro no seu lugar. O ministério ele acabou ali por problemas emocionais. Não foi por fidelidade. Não foi. Não foi por falta de fé. Lá no Carmelo ele provou. Lá no monte ele provou. Não foi por não foi falta de ousadia. Não foi falta de ousadia. Não foi. Porque ele disse não chove e não choveu. Foi problemas emocionais. Então, problemas emocionais faz com que, literalmente, a gente perca grandes oportunidades espirituais. Veja o que aconteceu lá em Mateus, acho que é Mateus 15, ou Mateus 22, me parece, quando Jesus disse para os discípulos entrar no barco e atravessar, e aí, de repente, o mar começa a sacudir o barco, Jesus vem sobre as ondas, e os discípulos, que há minutos antes estavam jogando, estavam brincando, conversando com Jesus, confundem Jesus com fantasma. Essa tinha que printar, essa tinha que gravar para passar vergonha mesmo. Como é que pode os caras... Mão, confundir com fantasma. Jesus está vivo. Então, literalmente, o medo, porque eles estavam com muito medo. O medo pode fazer você perder grandes oportunidades visuais no mundo espiritual. Muito, muito. Então, nessa próxima década, negão, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão dos nossos líderes, vamos ter que rever muita coisa com relação às nossas oficinas, às nossas escolas, vamos ter que quebrar alguns paradigmas, ou a gente vai perder. Por que o salmista diz assim, Deus tira do ímpio... Tratar de uma liderança doente, né? Uma liderança que finge que está bem, mas que às vezes está doente. Tratar de crentes que estão na igreja cantando, dando glória, pulando, falando língua, adorando a Deus, que às vezes tem um desempenho extraordinário no culto, na igreja, no ambiente eclesiástico, mas que por dentro está sofrendo processos terríveis. E isso que é impressionante, né? A tentativa de mostrar uma imagem, aquela capa, aquela máscara, né? De que está tudo bem comigo, mas por dentro eu estou arrebentado. Uau. Você pode ver aí, ó, dessa turma dos cantores, pregadores, pastores, membros
que se destacaram nesse mundo, esse mundo gospel nosso, e que acabaram que irrompendo, caíram, problemas emocionais, de inveja, de ciúme, de adultério, sexualidade, prostituição, tudo coisa da humanidade. Tudo coisa da humanidade. Não souberam lidar com os sinais, foram rompendo, foi rompendo, foi rompendo, 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 e acabou. Então falta amizade, falta companheirismo, falta Você lazer. mexeu aí num ponto que, para mim, cara, falta amizade. Eu conheço, eu lido com pastores o tempo todo, a gente serve numa igreja, enfim, e o que é mais difícil é encontrar amizades verdadeiras, amizades que vão para além do altar, para além dos meios, do púlpito, da administração, amigos verdadeiros, né? E isso falta, Amigo cara. Às verdadeiro. vezes alguém precisa se abrir, alguém precisa pedir oração, porque o cara que ora por todo mundo também, às vezes, precisa que alguém ore por ele. O cara que Exato, aconselha todo mundo, às vezes, precisa de um conselho também. exato, exato. E Então, as isso próprias é muito tentações, forte. as próprias. Se você tem amigo de verdade, você confessa as suas tentações. É melhor confessar as tentações do que os pecados. É Ótimo, bem melhor excelente. confessar as tentações do que os pecados. Então, Exatamente. antes de pecar, se a pessoa tivesse um companheiro, um amigo, sem pessoas que fazem inferência, ingerência, que é abelhudo, que é fofoqueiro, porque tem uma porrada de gente que é fofoqueiro pra caramba. Por isso que eu digo, nunca fale das suas feridas para quem nunca se feriu, para quem não tem cicatriz, nunca fale, porque você vai só se arrombar. Então, o número são poucos, mas são existentes. São existentes. Tem pessoas fiéis, leais, sabe, que te chama de Felipe, entendeu? Porque somos sempre Pastor Felipe, Pastor Felipe. Eu tenho uma meia É. dúzia aqui que eu trago para minha casa que me chama de Frank. Esses caras, quando eu preciso falar, eles só ouvem. Eu não quero que eles falem, eu quero que eles ouvem. Porque eu só preciso falar, eu só preciso tirar para Desabafar. fora. Exato, o que o apóstolo Paulo disse, como comunicai aos santos as vossas necessidades. Ele qualificou as pessoas a quem nós devemos falar. Não é para qualquer Aos pessoa também. santos. Meu Aos amigo, santos. cara, demais, tá demais. Eu vou abrir os comentários aqui de novo, eu vou ativar novamente. Eu segurei um pouquinho para que as pessoas prestassem atenção só no conteúdo aqui, né, no que você estava falando, porque isso é muito importante. Tem muita gente agora que está conosco que ou está passando por um processo depressivo ou está vivendo um processo de ansiedade. Eu achei formidável, eu vou pontuar depois algumas coisas e anotar aqui algumas coisas que você falou, mas depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Hoje, com as redes sociais, Instagram, a gente vê que tem muita ostentação, né? E aí o cara começa a comparar a vida dele com a vida de quem ele segue. A menina começa a comparar a vida dela com a vida da artista que ela segue. E aí a artista está cada semana num país, postando foto na Torre Eiffel, postando foto em Dubai, postando foto na Disney, e ela diz, pô, eu aqui no interior lavando louça. Eu aqui a menina com a bolsa da Louis Vuitton, e eu aqui, sofrendo para pagar uma conta de luz. As comparações, eu acredito que isso também gera muita ansiedade e muito sofrimento, né, nessas pessoas, né? Muito, muito. É autoestima baixa. Então, Uhum. uma autoestima superficial, rasa, uma imagem distorcida a respeito de si, enfraquecida. Eu sou sempre feia, inútil, eu não presto para nada. Uau. Bonita é a fulana, é bom é o ciclano, inteligente é o vizinho. Isso não tem a ver com o outro, é porque a autoestima. Deu uma travadinha aqui para mim. Como é que tá para vocês aí, pessoal? Para mim travou um pouquinho aqui. Franklin travou aqui. Tava bem numa parte muito importante. Travou aqui o pastor Frank. Eu vou tentar chamá-lo outra vez. Espera aí, gente. Tentar chamar ele aqui outra vez. Cadê? Caiu, infelizmente. Eu já vou orar por vocês, tá? Já vou orar pela galera que tá conosco. Realmente caiu a internet dele, ele não tá mais nem aqui na live. Eu quero orar por todos vocês. Eu acredito que
Não, tá de volta aqui, tá de volta aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Se você está passando por esse problema, depressão, ansiedade, esse tipo de sofrimento, nós queremos orar por você. Fala, Frank, voltou. Então, eu estava falando a respeito dessa, você me trouxe essa questão da comparação. É uma autoestima baixa, tá? E aí, outro dia a gente pode falar como é que a gente resolve o problema da autoestima, tá? O problema da autoestima. Então, as pessoas que olham demais. Asaf também deu uma olhadinha para a Salmo prosperidade dos 73. outros, né? Quase Ótimo que exemplo. quebrou a cara, quase que desceu a ladeira, foi jantado vivo. É Então, verdade. de vez em quando, a gente acaba aqui olhando para o vizinho. A gente pode ser inspirado, nós podemos ter referências, ter base, Ok. mas a gente tem que ter o entendimento que existe um Deus habitando dentro de nós. Um Espírito Santo está em nós e faz com que todos os nossos potenciais sejam habilitados para conquistar tudo nessa terra em Cristo Jesus. Então não é só o outro que pode, você também pode. Mas o olhar tem que ser para você, tem que ser para o que está dentro de você. Então essas pessoas, elas adoecem muito porque se comparam. Mulheres se comparam muito. Pregadores se comparam muito. Sim. Entende? Esses youtubers aí, então temos aí algumas pessoas que se retiraram porque entraram em processo de adoecimento, alguns eu cuidei, porque estavam literalmente no auge, mas demandava muita coisa. E aí percebia que o outro era concorrente, né? E não era concorrente, mas na cabeça da pessoa é concorrente, então eu sempre tenho que ser melhor, me vestir Os melhor, meus ter a números, o melhor meu pregação. desempenho, os meus resultados. Isso é terrível, né? Exatamente. Então tem que tomar Frank, a muito gente cuidado com a tem autoestima. 1 minuto e meio, 2 minutos para encerrar. Cara, Tá. você é do Obrigado, céu. você. Tudo que você compartilhou aqui foi muito de Deus. E eu queria que a gente orasse agora por essas pessoas em casa. Tem muita gente aqui, eu liberei os comentários agora, fazendo pedidos de oração, se encaixando dentro das descrições aqui que foram apresentadas. Muita gente pedindo para a gente fazer outras lives dessas. Não vai ficar só nessa, se Deus quiser, vamos fazer outra, né? E Vamos sim, claro. com a sua autorização, a gente quer postar isso aqui no YouTube. Eu vou postar essa live no meu Claro. canal e transformar num podcast para as pessoas que quiserem ouvir e a gente alcançar o máximo de vidas com essa mensagem que, com certeza, cura para o sofrimento de muita gente. Vamos fazer uma oração por essas pessoas, Frank? Ora por nós aí. Abençoa essa Vamos galera. sim. Vamos sim. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que temos, através dessa ferramenta, abençoar Sim, Jesus. centenas e centenas de pessoas e famílias. Eu ministro agora sobre a mente dos teus filhos. Senhor, Verdade. visita a mente deles, visita as emoções, visita as Sim, Jesus. relações, os seus desejos, os seus sentimentos. Pai, agora vai restaurando, vai tirando a dor, vai tirando o cansaço, diminui a ansiedade, restaura, Senhor, a aliança de algumas pessoas que estão afastadas de Ti. Restaura, Senhor, o altar de muitas pessoas que estão rachados e por isso estão elevando esse processo, Senhor, de complexidade, de culpa. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de medicina do reino, dos céus, medicamento dos céus agora, caia sobre a mente dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus Glória abençoe a você. Deus, glória a Deus. Para o pessoal que me segue e que, porventura, eu acho que mais o pessoal do Sul, que ainda não conhecia ou não seguia o pastor Frank Mendonça, sigam esse cara, um cara muito relevante, um cara muito de Deus. A gente se conheceu através de amigos em comum e através do trabalho que cada um faz, mas sigam esse cara, um cara de Deus aí. Valeu, Frank, obrigado, tá? Obrigado, beijo no coração. Sucesso. Até mais. Valeu, valeu. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Vocês que ficaram com a gente até agora aqui. Está acabando a live, terminando, tem mais 1 minutinho aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Foi bênção? Me dá o feedback aí. Foi legal? Foi glória de Deus? Tenho certeza que edificou muita gente, que foi resposta de Deus para muitas pessoas. E não esqueça de se cuidar. Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração. Não esqueça de substituir esses pensamentos negativos, destrutivos, pela palavra. Você está triste, angustiado, ouve um louvor. Você está vivendo um processo depressivo, pensando em coisas ruins, pede ajuda, pede socorro. Mas não abre o teu coração para qualquer um. Pede ajuda para quem tem remédio para curar tuas dores. Para alguém que tem palavra do céu para te ajudar e para te abençoar.
Tá bom? Queridos, a partir de amanhã, na verdade, madrugada de domingo para segunda, eu começo um propósito de 30 dias de oração aqui no meu Instagram e nós vamos orar o mês inteiro de junho. E eu quero você orando aqui comigo, um exército orando, clamando a Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma glória, vai ser um tempo muito precioso. Nós vamos viver milagres de Deus, libertação do céu nesse tempo de oração no mês de junho. A partir da próxima madrugada, meia-noite, de domingo para segunda, eu espero você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, Felipe Sequinel, no YouTube. Eu vou postar essa live aqui lá no YouTube e vai servir de bênção para a sua vida. Depois também ela vai virar um podcast. Abraço para todo mundo que está aqui comigo. Beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.